Boa noite, amigos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez estamos juntos para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para nos alimentarmos dela. Vamos abrir nossas Bíblias. Se você tem Bíblia, tem em sua casa, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versículos 15 a 18. Êxodo 14, 15 a 18. E assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Querido Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite e a todos quantos nos ouvem, para que eles entendam a tua palavra e sejam, Pai, fortalecidos, exortados, de maneira que não venham desfalecer nessa caminhada. Fortalece o teu povo e ajuda-nos a cada dia seguirmos essas marcas que nos identificam contigo. Eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. As provas da libertação por meio de Jesus Cristo. As provas da libertação por meio de Jesus. A primeira prova, vamos falar aqui, a identificação ou a identificação com Deus. O que identificava os israelitas com Deus? Provando então que eles foram libertos e que essas marcas de Deus estavam neles. E que o Deus que eles serviam, as atividades, as ações de Deus na vida deles eram vistas. A identificação com Deus, primeira identificação, a passagem pelo Mar Vermelho. No versículo 15 nós temos a passagem pelo Mar Vermelho. Deus ordena a Moisés que ele atravessasse o Mar Vermelho com os israelitas. Deus iria abrir o mar para que eles passassem a pé enxuto. Bem, e o que isso identifica? O que isso tem a ver com a identificação dos israelitas libertos do Egito com Deus? Isso nos mostra ou simboliza uma identificação com Israel liberto e o seu libertador. Isso mostra ou identifica, essa passagem, ela está simbolizando a identificação de Israel com aquele que o libertou. Deus abre o Mar Vermelho para que Israel passe. A marca de Deus que estava com o seu povo estava aqui. E o povo passava por entre as águas, a pés enxuto, mostrando ali que Deus estava com eles e Deus estava em ação, que Deus o havia libertado e não os havia deixado sozinhos. Bem, a travessia, ela ilustra o batismo bíblico que é exigido de todos os que são libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então veja bem que Israel passou por aquele mar. Ali estava dizendo que eles estavam se identificando com aquele Deus que os havia libertados. E isto nos traz uma ilustração em relação ao batismo bíblico, o batismo cristão. Estou falando aqui de cristão, do batismo do crente, do salvo por Cristo Jesus. Quando ele é convertido, quando ele é regenerado, quando ele nasce, quando essa pessoa nasce de novo, nos primeiros dias da sua vida, naquele dia que ele recebeu Cristo como Salvador da sua vida, então, isso quer dizer que ele foi liberto do poder do pecado. Então, pelo sangue de Cristo, ele foi liberto. Pelo sangue de Cristo, seus pecados foram apagados, porque Cristo pagou um preço muito caro. Então,
Esta é uma marca daquele que foi liberto por Cristo. Ele se identifica com Cristo. O batismo, ele identifica o crente com Cristo. Assim como a passagem pelo mar foi depois da libertação, assim também o batismo vem após o crente, após a pessoa ter feito a sua conversão. O batismo vem após a regeneração, ele não vem antes da regeneração. Ele só vem após, porque isso quer dizer, ele está dizendo o quê? Que ele já foi liberto. E o batismo, ele diz que agora ele está se identificando com Cristo, pela morte, sepultamento e ressurreição. Então ele se identifica com Cristo, ele está seguindo agora a Cristo, ele é um discípulo de Cristo. Cristo então está com ele está se identificando. Então, o batismo ele não salva, mas a salvação deve ser. A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Mas todo crente que é salvo, ele deve ser batizado. Por quê? Porque ele já foi identificado com seu Salvador. Paulo escreve 1 Coríntios 1, 10 e 1 e 2. Então, ele identifica que você morreu para aquela vida. Veja, quando os israelitas eles entraram no mar, e eles passaram sempre, desde quando eles saíram, eles estavam longe dos egípcios. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, que Deus permitiu que eles passassem, os egípcios estavam longe dele. Então, eles tiveram uma separação, mostrando que eles estavam livres do Egito, libertos por Deus. Então, nós estamos livres por Cristo, e por isso nós nos identificamos com Ele. É desta maneira que o batismo, ele nos identifica com Cristo. É uma marca de Cristo em nós, que nos identifica como seguidores de Cristo, que nós fomos, então, libertos. Lembrando, o batismo não salva, mas ele é uma identificação do crente com Cristo. Ele fala da profissão de fé. Ele fala que ele agora, ele está seguindo a Cristo. Isso o batismo fala. A segunda identificação com Deus, a adoração ao Deus que o libertou. Quando Israel saiu do Egito, eles adoraram a Deus. Era uma maneira de mostrar a quem eles estavam servindo e quem era esse Deus que estava com ele. Em Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 3, ele diz assim, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então veja bem que Moisés estava aqui cantando, ele nos mostra a adoração ao Deus que o libertou. Então eles estavam cantando, adorando a Deus. Adorar, a adoração, não envolve só cântico, aqui eles estavam cantando, porque era um culto ali naquele momento, quando eles chegaram do outro lado, eles cultuaram a Deus, eles exaltaram o nome de Deus, louvaram a Deus. Então eles começaram agora a cantar ao Senhor, começaram a adorar a Deus. Depois da libertação, depois que eles foram libertos e a derrota dos seus inimigos, então Moisés e Israel, eles foram tomados por uma emoção grande, que juntos começaram a louvar a Jeová, seu libertador. Eles começaram a cantar, é algo que vem espontâneo. Isso vem espontâneo de Moisés e Israel. Então vamos juntos adorar a Deus. E eles foram adorar a Deus, esse Deus que era o Salvador, esse Deus deles. E então de que maneiras agora eles estavam fazendo? Alegres e satisfeitos, gratos a Deus, então eles vão cantar. Esse louvor, irmãos, é resultado de uma gratidão a Deus que os libertou. Aquele que foi liberto, ou aqueles que foram libertos, eles são gratos a Deus
e adoram, não porque eles merecem adorar a Deus, mas é um resultado daquilo que Deus fez na vida deles, que é um reconhecimento de que somente Deus deve ser adorado. Só Deus é digno de toda honra e de toda glória. Só Ele é digno de receber a nossa adoração. Então, desse mesmo modo, nasce do Espírito de todos salvos por Jesus Cristo. O Salmos 40, versículo de 1 a 3, ele fala dessa adoração a Deus. Então, a adoração na vida do crente, ela parte de dentro para fora. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habita no crente, e esse Espírito do crente, ele foi transformado, foi regenerado, e então é voluntário essa adoração a Deus. Nós temos a adoração coletiva, onde a igreja está reunida no seu templo, no lugar que ela adora a Deus, que envolve a leitura bíblica, os cânticos, a oração, a entrega de dízimos e as ofertas, a comunhão com os irmãos, o estudo da palavra de Deus, tudo isso faz parte da adoração. A adoração individual é só você, quando você vem, às vezes vem cantar na frente nos cultos ou na sua casa, quando você está orando você sozinho, você está cantando lá na sua casa. Então, existe a adoração individual e a adoração coletiva, né? E isso aqui nos mostra, mas é algo que não é algo forçado, não é obrigado. Deus não obrigou Moisés a adorá-lo, mas foi espontâneo. Ali Moisés adorou a Deus porque por tudo que Deus havia feito, por tudo que tu tens feito, então nós vamos te adorar. A terceira marca da identificação com Deus é a dependência de Deus. Em Êxodo 16, 11 a 17, Moisés, os israelitas iam seguindo, e eles então ficaram com fome e sede, e Deus permitiu que eles passassem por tudo isso. Para quê? Deus tinha uma lição a dar aos israelitas. Então, ele enviou o maná do céu. Então, Deus permitiu que Israel passasse por isso para dizer a Israel que Israel deveria depender, ou que Israel dependeria totalmente da graça e misericórdia e do poder dele. Então, assim ele fez e saciou a sede dos israelitas. O ensino que nós aprendemos destes dois milagres é que a nossa vida depende da graça e misericórdia e do poder de Deus. A nossa vida, tanto vida espiritual quanto vida material, depende da graça e do poder maravilhoso de Deus. Eu vivo porque é a graça de Deus. A salvação é uma graça de Deus. E a minha vida espiritual não posso viver a parte de Deus. Não posso viver a parte de Jesus Cristo. E a quarta identificação que nos identifica com Cristo, e que identificaram os israelitas, foi o maná do céu, a água da rocha. Então, isso fala de Jesus Cristo como Deus que provê vida eterna e sustento contínuo aos que por Ele foram regenerados. Então, Cristo é o pão do céu. Ele disse: eu sou o pão do céu. Ele disse ser o pão do céu e a fonte da vida eterna. João 4,14, 1 Coríntios 10, 3 e 4. Então, quando Moisés bateu naquela rocha, na primeira vez que Deus mandou ele ir à frente, então jorrou água daquela rocha. E Deus, então, ele mandou maná do céu para saciar a fome. Isso nos mostra Cristo como pão, o pão espiritual, a palavra de Deus, que é o alimento. E a água, Cristo também é essa água. E ele disse para aquela mulher samaritana: olha, todas as vezes que tu vieres aqui nesse poço, tu pegas água, vai para a tua casa, mas depois tu vai voltar de novo. Mas a água que eu te der, ela jorra para a vida eterna. Jamais tu terás sede. Falando de salvação da vida eterna para aquela mulher, que é a palavra de Deus. Como Deus sacia a sede espiritual do homem e do pecador. Então, essas marcas identificam o crente como seguidores de Cristo, liberto do poder das trevas do velho Egito, para seguir a Cristo. Você já tem essas marcas, você já está identificado com Cristo. Se ainda não está, volte-se para Ele, confesse o teu pecado e receba Jesus como Salvador. Para você que já é um crente em Jesus, que está distante dele, volta para Ele, para que essas marcas sejam vistas em você. E assim você se identifica como um discípulo de Cristo. Lembre-se que os israelitas sempre ficaram distantes dos egípcios quando Deus os libertou. Isso mostrando que a nossa vida é diferente, ela é separada daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Falando de vida espiritual, a maneira de nós vivermos. Vamos orar.
Pai, te agradecemos pela tua graça de nos ter abençoado, né? Mais uma vez para transmitirmos a tua palavra. Pedimos que abençoe aqueles que estão nos assistindo e os que ainda vão assistir. Que o Espírito Santo possa iluminar a mente de cada um e compreendam a tua palavra. E a tua palavra venha, Pai, saciar a fome e a sede espiritual que tem na vida de cada um. Conforme a sua necessidade, a tua palavra assim faça. Nós te pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém.